Aqui o irmão Neto para fazer uma oração. Irmão Neto, faça uma oração aqui pelo preletor aqui da noite. Convido aqui o auxiliar José Roberto para se colocar de pé. Em nome de Jesus, deixa Deus usar, meu irmão. Vamos ficar de pé, igreja, para orar pelo pregador da noite, né? Irmão José Roberto. Fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te damos graças, Senhor Deus, por este momento. Deus, toma a vida do teu servo, Senhor da glória, que está aqui, Senhor, que vai trazer a mensagem, Pai. Que não seja o teu servo falar, mas que seja o Senhor falar aos nossos corações. Pois nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos ouvir a tua voz, Senhor. Muitas das vezes nós não precisamos ouvir aquilo que nós queremos, mas nós temos que ouvir aquilo que o nosso espírito necessita. Aquilo que o nosso espírito necessita para viver nessa terra, Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nos preenche por fora, mas nós precisamos ouvir aquilo que nos preenche por dentro e nos transforma por fora, Deus. Por dentro e por fora. É a tua presença, Senhor Deus, que nós prezemos. Usa o teu servo, Pai. Abençoa, Pai, e fala aos corações. Que aqueles que vieram essa noite, Senhor Deus, sinta o toque do Senhor. E que o Senhor se manifeste nessa noite pela vida do teu servo, que vai trazer, Pai, o alimento. Que a tua palavra é vida, a tua palavra é pão, Senhor Deus, para nos fazer andar na tua presença, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Os queridos irmãos, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Aleluia, Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. A partir do verso 1. Os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça, quando estava deitado na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou em suma das coisas que havia visto. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as suas asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado muito domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais anteriores que apareceram, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos,
E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado ao fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. E você pode glorificar o nome de Deus, aleluia. Aleluia. Meus queridos irmãos, esta noite, aleluia, nós iremos meditar um pouco acerca deste texto a qual foi lido aqui neste capítulo 7 do profeta Daniel. Antes de falarmos a respeito, aleluia, daquilo que Deus já ministrou para a minha vida, eu gostaria de dizer aos amados irmãos que este livro do profeta Daniel é um livro que eu gosto bastante de ler, é um livro que eu gosto bastante de meditar na palavra, porque quando nós estudamos um pouco acerca da vida de Daniel, nós conseguimos extrair para as nossas vidas, aleluia, grandes lições, aleluia, para que nós saibamos passar e suportar as adversidades da vida e permanecer na fé, aleluia. Como o capítulo que o pastor Chagas leu na leitura oficial desta noite, que é o capítulo mais conhecido deste livro do profeta Daniel, a famosa passagem de Daniel na cova dos leões, aleluia. Quem nunca ouviu falar, aleluia, da história de um homem que servia ao Senhor, aleluia, e que foi injustiçado, e só porque buscava a presença e orava, aleluia, teve como seu castigo passar a noite, aleluia, no meio das feras, no meio dos leões ferozes. Mas Daniel, aleluia, é um homem que está vivendo em uma terra que não é a sua terra natal. Daniel não está em Judá, não está em Israel, aonde ele tinha liberdade de adorar, aonde ele era feliz por buscar a presença de Deus, e mesmo que houvesse aqueles que não tinham a mesma prática que ele, eles não se incomodavam porque ele fazia isso. Daniel está num cativeiro, aleluia. Este cativeiro da Babilônia, que foi uma profecia de Deus para aquele povo, aleluia. Através de Jeremias, Deus falou ao povo que eles seriam levados em cativo, aleluia. Ou seja, os dias de Daniel na Babilônia, aleluia, ele sabe que é profecia de Deus para a vida dele e daquele povo que ali está. E como ele sabe, aleluia, que ali é profecia de Deus, ele vai desfrutar do momento sem se afastar da presença de Deus, aleluia. E adorar na Babilônia não é fácil, aleluia, porque a Babilônia, ela é um reino muito grande, aleluia, é uma cidade muito grande, e ali há uma grande mistura de povos, culturas, religiões, porque a Babilônia, onde passava, aleluia, arrasava, escravizava, dominava, aleluia, e tomava para si, aleluia, grandes reinos. Mas Daniel se destaca
no meio da Babilônia, a Bíblia vai dizer que ele vai interpretar pelo menos 2 sonhos, aleluia, do rei Nabucodonosor. A Bíblia também vai dizer, aleluia, que desse rei Belsazar ele interpreta, aleluia, um mistério muito grande. Enquanto esse rei está dando lá um banquete, aleluia, acontece algo sobrenatural e uma mão começa a escrever algo na parede que ninguém consegue ler e interpretar, aleluia. Mas como Daniel é um homem que busca a presença de Deus, aleluia, que é assíduo, aleluia, na sua prática de fé, Deus o capacita, aleluia, para interpretar, aleluia, que mistério é aquele, aleluia. E por causa desses dons, aleluia, dados por Deus na vida deste jovem, aleluia, ele começa a se destacar, ele começa a crescer na Babilônia. E conforme, aleluia, a leitura que o pastor fez nesta noite, aleluia, ele foi subindo de cargo, ele foi tomando liderança, aleluia, no meio daquele reino. E isso, aleluia, acaba causando ciúmes em algumas pessoas, acaba causando inveja, aleluia, porque eles estão vendo um homem, aleluia, que é de terra estranha, que deveria ser escravizado, que deveria ser esmagado, aleluia, mas ele está prosperando, ele está crescendo, aleluia, no meio de uma terra estranha, aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa, aleluia, que não é o local que nós estamos, aleluia, que determina, aleluia, se nós iremos, aleluia, prosperar ou se nós iremos, aleluia, passar por momentos difíceis, aleluia. Eu quero que você entenda, aleluia, que ou prosperando, aleluia, ou na luta, aleluia, nós temos que aprender com Daniel, que bom mesmo é buscar ao Senhor, aleluia. Porque enquanto ele está prosperando, enquanto ele está crescendo, aleluia, ele continua praticando aquilo que é justo perante ao seu Deus, aleluia, perante ao nosso Deus, perante o Deus de Israel, perante o Senhor, aleluia. Mas quando a prova vem sobre a sua vida, aleluia, ele não larga a sua fé, ele permanece fiel ao Senhor, aleluia. E tão certo, aleluia, que o Deus de Daniel, aleluia, é poderoso, é vivo, é presente na vida dele, aleluia. O próprio rei, aleluia, quando foi, aleluia, executar, aleluia, aquele decreto, ele diz: olha, Daniel, o teu Deus te livrará, aleluia. Quando a gente busca a presença, aleluia, quando as pessoas passam a ver a presença de Deus na nossa vida, aleluia, até, aleluia, quem não crê, aleluia, vai dizer: o Senhor o livrará, aleluia, o Senhor o ajudará, aleluia. Está passando por isso agora, aleluia, mas o Senhor é o que vai fazer ele passar e superar, aleluia. E foi assim na vida de Daniel. Só que este livro de Daniel é um livro muito simbólico, aleluia. Tem coisas aqui que foram reveladas a um homem, que estão muito além da compreensão humana, aleluia, inclusive a dele mesmo, aleluia. Dizem os historiadores da palavra de Deus que o livro do profeta Daniel pode até mesmo ser considerado como o Apocalipse do Velho Testamento, aleluia, porque ele trata ali de revelações de coisas tremendas, aleluia, que o Senhor revelou acerca dos tempos do fim. E neste capítulo 7 é exatamente disso, aleluia, que o Senhor quer tratar com ele. Por conta dessa prática contínua que ele tinha de buscar a presença, de orar no seu quarto, de buscar intimidade com Deus, aleluia, o Senhor fazia para ele revelações tremendas, aleluia, que alcançaram os nossos dias, aleluia, que servem para nós ainda nos dias de hoje, aleluia, de informação importante, aleluia, para a edificação da nossa fé. E aqui neste capítulo 7 a Bíblia vai dizer, aleluia, o homem de Deus vai deixar escrito, aleluia, que ele estava, aleluia, de noite, e de repente, aleluia, ele estava olhando e numa visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam uma grande, aleluia, e 4 animais
E 4 animais grandes, diferentes um do outro, aleluia, subiram do mar, aleluia. Quando ele vai relatar as características, aleluia, desses animais, da qual eu li nesta noite, se você perceber, não há nenhum animal inofensivo, aleluia. Os 4 animais que ele relata aqui são animais, aleluia, que matam, que destroçam, que devoram, aleluia, que são violentos por natureza, aleluia. E como se isso não bastasse, eles ainda vêm na sua visão dotado de coisas que Deus não os fez assim, aleluia. Como no primeiro ele disse que vê um que se assemelha a um leão, mas ele tem asas, aleluia, de águia. E eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado na terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, aleluia. Ou seja, como se não bastassem serem animais, aleluia, que por natureza já são violentos, eles ainda têm características, aleluia, que os tornam ágeis, que os tornam rápidos, aleluia. Para os dias de Daniel, isso não é fácil de compreender, aleluia. Tanto é que o capítulo termina dizendo que ele se perturbou, aleluia, ao ter aquelas visões assustadoras, aleluia. Mas o Senhor vai explicar para ele o que são aquelas visões, aleluia. O Senhor vai explicar para ele, aleluia, que esses 4 animais que ele vai ver, aleluia, são reinos que se levantarão sobre esta terra, aleluia. Nós sabemos, aleluia, que as visões dadas por Deus, aleluia, aos santos homens da Bíblia que ficaram, aleluia, relatadas, muitas delas, aleluia, o próprio Senhor precisou interpretar, aleluia, pois elas não eram, aleluia, exatamente claras como eles vinham ao pé da letra, aleluia. E aqui não é diferente. O Senhor vai dizer para Daniel que estes animais, aleluia, que se levantam, são reinos que vão dominar a terra por um período, aleluia. É como se esse primeiro reino, aleluia, desse leão que possui asas, fosse a Babilônia. Porque ele voando, ele consegue, aleluia, alcançar uma grande extensão territorial, aleluia. E a Babilônia era isso, ela era muito grande. E eu não vou me estender, aleluia, em cada um deles. Mas no 4º reino, aleluia, ou no 4º animal que representa um dos reinos que irá se levantar sobre esta terra, aleluia, ele está fazendo referência, aleluia, ao Império Romano. O 4º animal, ele é o mais violento de todos, aleluia. Ele é o que despedaça, devora, pisa toda a carne, aleluia. E nós sabemos que o Império Romano, aleluia, tinha o prazer, presbítero Sérgio, de crucificar as pessoas, aleluia, e tirá-las da cruz e entregar para os cachorros comerem, aleluia. As pessoas que eram crucificadas não tinham direito, aleluia, a serem sepultadas, aleluia. Como se não bastasse o castigo, a humilhação, aleluia, de serem crucificados na entrada da cidade, aleluia. As pessoas iam entrando na cidade e tinham várias cruzes, aleluia, como que fosse um alerta: olha, se pisar fora do quadrado aqui, vai para aí também, aleluia. Eles não tinham piedade, aleluia. Todos os imperadores romanos, todos os governadores, aleluia, todos eles eram maus, cruéis, aleluia. Eles não tinham, aleluia, misericórdia da vida de ninguém. Só que exércitos poderosos antes de Roma já haviam caído, presbítero Sérgio. Mas o povo de Israel continua prosperando. O povo de Israel continua contando a sua história, aleluia. A Babilônia foi dizimada de uma forma, aleluia, que hoje não é impossível saber a sua localização perfeita, aleluia. Mas Israel, aleluia, desde que o povo entrou na terra de Canaã, continua com o mesmo endereço, aleluia.
Israel não mudou de lugar, ela está lá, aleluia, aguardando, aleluia, a volta do seu rei, aleluia. O Império Romano, aleluia, que pisava, que destroçava, aleluia, que esmagava toda a carne, aleluia, que se levantasse contra ele, hoje não passa de uma cidade, aleluia. Uma cidade, aleluia, que não tem influência. Uma cidade, aleluia, que não tem poder econômico, aleluia. Uma cidade que só é turística, aleluia, porque lá tem um monumento, aleluia, que servia, aleluia, para derramar o sangue dos cristãos quando eram entregues às feras, aleluia. Essa é a referência de Roma para os dias de hoje, aleluia. Um local onde as pessoas também eram massacradas, aleluia. Só que para que o coração do homem de Deus, aleluia, não ficasse afligido, aleluia, e ele não se perturbasse por causa de visões tão arrebatadoras, aleluia, tão difíceis, aleluia. O Senhor vai dizer que ele estava olhando ainda, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, aleluia. Os animais, aleluia, os 4 primeiros animais, eles saíram do mar. E quando a Bíblia fala do mar, ela fala de gente, aleluia. Nós aprendemos isso quando estudamos o livro do Apocalipse. Quando se fala do mar, está falando de gente. Os 4 animais saíram do meio do povo, aleluia. Mas ele viu um que vinha dos céus, aleluia. Era como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram se chegar até ele, aleluia. E quando ele se chegou até ele, foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, aleluia. E o seu reino tal que não poderá ser destruído, aleluia. Aleluia, Deus. Fico pensando como Daniel, o presbítero Sérgio, desejou ver um reino desse prosperar aqui na terra, aleluia. Eu fico pensando, aleluia, quão poderosa, Diácono Júnior, era a presença de Deus na vida de Daniel, aleluia. E se ele tivesse conhecido o Senhor, aleluia, se ele tivesse andado com o Senhor, aleluia, ele seria mais um Paulo, aleluia, para os dias do Senhor, aleluia. E o Senhor revela a ele que vem aí um que se assemelha ao Filho do Homem, aleluia. Se as 4 características dos primeiros animais, aleluia, eram ser ferozes, violentos, aleluia, destruidores, aleluia, aí vem um que se assemelha ao Filho do Homem, aleluia. As características dele, aleluia, ele mesmo vai dizer: aprender de mim que sou manso e humilde, aleluia. Aquele que quiser aprender de Jesus, aleluia, primeiro aprenda que o Senhor é manso e humilde, aleluia. Ele não veio para matar, aleluia, mas ele veio para dar a vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a ele foi dado, aleluia, o domínio, aleluia, a honra, aleluia. Todos que o antecederam, aleluia, caíram, aleluia. E o seu reino não passa nos dias de hoje, aleluia, de história contada em livros, aleluia. Mas para nós que fomos, aleluia, recebidos novamente como filhos de Deus, aleluia, através do sacrifício de Jesus na cruz, aleluia, nós somos o povo que é, aleluia, descendente deste reino, aleluia, que agora reina para todo sempre, aleluia. Estamos aqui, aleluia, nesta noite, porque recebemos o nosso Rei, aleluia. Estamos aqui nesta noite, aleluia, porque nós aceitamos o Filho do Homem, aleluia, para nossas vidas, aleluia. Estamos aqui nesta noite, aleluia, porque entendemos, aleluia, que o seu reino será eterno, aleluia. Talvez isso não seja algo fácil de ser compreendido e é normal, aleluia. A Bíblia vai dizer que
quando Jesus está prestes a ser preso, aleluia, um dos seus discípulos pega uma espada e atinge um soldado romano. E o Senhor Jesus repreende e diz assim: guarda essa espada. Ou tu não sabes que se eu orar neste exato momento ao Pai, aleluia, e Ele não me enviaria 12 legiões de anjos, aleluia, neste exato momento, aleluia. E nós sabemos que um único anjo que desceu na terra, aleluia, para batalhar em favor do povo de Israel, matou 285 mil soldados, aleluia. O que seria todo o Império Romano, aleluia, todo o seu exército, presbítero Sérgio, diante do poder, da autoridade do nome de Jesus. Se o Senhor rogasse ao Pai, aleluia, se eu rogar ao Pai agora, neste momento, aleluia, Ele me enviaria 12 legiões de anjos, aleluia, para me socorrer, aleluia. Pedro, tu não está entendendo, Pedro. Os reinos anteriores, aleluia, eles confiaram na espada, aleluia, eles confiaram no escudo, aleluia. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Deus, aleluia. Está entendendo, Pedro, aleluia? Essa espada aí, todos eles que levantaram, eles caíram, aleluia. Todos eles que confiaram na força do seu braço, aleluia, vão ao chão, aleluia. Mas aqueles que confiam na palavra, aleluia, aqueles que confiam nas promessas, aleluia, eles desfrutarão, aleluia, da glória vindoura do Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Olha como é que Daniel vê, aleluia, o reino do Filho do Homem vindo nas nuvens, aleluia. A promessa de Jesus para nossas vidas foi, aleluia, que um dia o céu vai se abrir novamente, aleluia. E assim como o profeta Daniel, aleluia, deixou relatado, aleluia, nós veremos o Senhor voltar em grande glória, aleluia, nas nuvens com os anjos, aleluia. A primeira vez que Ele veio, aleluia, Ele não trouxe, aleluia, o seu exército, aleluia. Ele não veio para batalhar, mas Ele veio para se entregar pelos pecadores, aleluia. Mas a próxima vez que Ele vier, aleluia, Ele não vem mais para pregar a sua palavra, Ele não vem mais para chamar o arrependimento, aleluia. Ele não vem mais para derramar a sua graça, aleluia. Ele vem para fazer justiça e juízo, aleluia. Ele vem para estabelecer o seu reino, aleluia. E toda a terra, aleluia, saberá que o Senhor, aleluia, é Deus no céu e também na terra, aleluia. Aleluia, Deus. Todos os reinos, todos os poderosos da terra que se levantaram, aleluia, pensaram que eram grande coisa, aleluia. Pensaram que eram, aleluia, eternos, aleluia. Acharam que os seus exércitos não cairiam, aleluia. Mas desde que o Senhor resolveu separar um povo, aleluia, desde que o povo resolveu chamar um povo de seu, aleluia, todas as vezes que o seu povo, aleluia, ia guerrear, o Senhor ia com eles, aleluia. E o primeiro que caiu foi Faraó com seus exércitos, quando o mar se fechou, aleluia. E o Senhor destruiu, aleluia, o exército de Faraó. E aquele feito ficou muito famoso, e toda a terra temia o povo de Israel, aleluia. Sabe por que é que às vezes, aleluia, as pessoas têm raiva dos crentes, aleluia? Sabe por que é que às vezes, todas as vezes que a gente quer pregar a palavra de Deus, alguém diz assim: já lá vem um crente, já vai falar o que eu não quero ouvir, aleluia.
É porque ele sabe, aleluia, que aonde a palavra de Deus é pregada, aleluia, um novo reino é estabelecido, aleluia. Aonde a palavra de Deus é pregada, aleluia, não há espaço para um reino do mal, aleluia, perseguir, matar, destruir, aleluia. Aonde a palavra de Deus é pregada, aleluia, ela causa transtorno, aleluia, na vida daqueles que acham, aleluia, que podem alguma coisa. Mas para nós, aleluia, que houve um dia na nossa vida que nós olhamos para nós mesmos, aleluia, e já não confiávamos mais na nossa capacidade humana. Já não confiávamos mais, aleluia, na nossa conta bancária. Já não confiávamos mais nem na nossa própria existência, aleluia. Nós descobrimos que havia um reino prometido, aleluia. Nós descobrimos, aleluia, que o Senhor veio a este mundo, aleluia, para estabelecer um novo reino, aleluia. Eita glória! Glória a Deus! Você, aleluia, é um cidadão do céu, aleluia. Você é um cidadão do céu, aleluia. Pôncio Pilatos perguntou assim para Jesus: é tu o rei dos judeus? O meu reino não é desta terra, aleluia. O meu reino não é desta terra, aleluia. É como se ele dissesse: confia aí nos teus cavalos, confia aí no teu exército, aleluia, porque o teu reino sim é desta terra, mas o meu reino não é desta terra, aleluia. Entender, aleluia, que as promessas do Senhor para as nossas vidas, aleluia, elas não são para esta terra, aleluia. O que Deus revelou para Daniel, aleluia, foi que haveriam reis nesta terra que cairiam, aleluia, mas haveria o que se assemelha ao Filho do Homem, aleluia. A esse aí todos os povos e todas as línguas, aleluia. A todos os povos e todas as línguas ele dominaria, aleluia, porque ele foi dado o domínio, a honra, a glória e o poder, aleluia. Se você já recebeu ao Senhor na tua vida, aleluia, fique sabendo que você já é parte integrante, aleluia, deste reino maravilhoso que não é desta terra, aleluia. Mas quando estiver nesta terra, aleluia, faça que nem Daniel, aleluia, busque a presença, aleluia. Se agarre com a palavra, aleluia, medita na palavra, aleluia. Não se distancia da promessa, aleluia, porque Daniel sabia que um dia o reino da Babilônia ia cair, aleluia, porque era profecia de Deus, aleluia. E quando o reino da Babilônia caiu, aleluia, eles voltaram para a sua terra e adoraram ao Deus vivo novamente, aleluia. Israel continua erguida, aleluia. Jerusalém continua erguida, aleluia, porque Deus, aleluia, é fiel para cumprir com as suas promessas, aleluia. Porque o Senhor tem sustentado, aleluia, aquele povo mesmo em tempos difíceis, aleluia. E para que o Senhor não ficasse só naquilo, aleluia, Ele enviou o seu Filho, aleluia, para morrer por nós pecadores. E agora nós também, aleluia, somos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Fica com esta palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.